Olá, povo de Deus, graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida sempre. Irmãos, escreve aí no meu canal no YouTube, se inscreve aí para que seu nome apareça aqui, eu vou estar orando por você. Muito obrigado vocês que me acompanham aí, que estão me ajudando aí nessas mensagens, né? E essa mensagem de hoje é muito boa, irmãos, muito importante para nós, a gente está vendo acontecer tantas coisas nesse mundo, né? Então é uma mensagem muito importante, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês, irmãos, o motivo da perca da salvação. Muitas pessoas estão indo embora mais cedo, estão perdendo a salvação, né? Por quê, irmãos? Por que está acontecendo isso? Vamos lá então. Vamos abrir o Evangelho de Deus lá em Hebreus capítulo 9, no versículo 15, que diz o seguinte: É por isso que o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Amém, irmãos? Aqui está falando do Antigo Testamento. Esse versículo está falando de dois testamentos, na verdade, né? O primeiro testamento, que nós nos chamamos do Antigo Testamento. E esse Novo Testamento, que representa aqui Jesus, o nosso Redentor, não, nosso Redentor, nosso Pai, o Todo-Poderoso, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento dos chamados, né? Receba a promessa da herança eterna, aqueles que são chamados, né? Então, irmãos, aqueles que são chamados recebem a herança da vida eterna. Aqui a morte de Jesus, irmão, interferiu para que houvesse remissão das transgressões, né? Das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então aqui está o primeiro testamento e o novo testamento, né? E o resumo do Antigo Testamento está em Ezequiel, né, no capítulo 18, versículo 4 e 20, que também Deus disse o seguinte: a alma que pecar morrerá. É o resumo do Antigo Testamento. Esse é o resumo. A alma que pecar morrerá. E pecou, morre. E a gente vê isso lá do princípio, irmãos, quando Deus havia criado a raça humana para que ela vivesse nesse planeta eternamente, viver para sempre, né? Viver eternamente. E Deus só deu um mandamento para que eles vivessem eternamente, para aquele primeiro casal. Um mandamento muito simples, que era obedecer. E por essa desobediência, irmãos, está acontecendo muita coisa por esse mundo. O povo está sendo destruído porque não quer obedecer. Os filhos não querem obedecer os pais. Os filhos estão matando pais, estão matando esposa, maridos, né? Então, é tanta coisa que está acontecendo pela desobediência de Deus, né? Pela desobediência aos pais, desobediência a Deus, né? Deus só deu um mandamento para aquele casal, para que eles obedecessem. E ninguém quer obedecer hoje, irmãos. Por isso que o pecado está lastrando, está se lastrando cada vez mais. Deus disse: vocês podem comer de todos esses frutos, de todas as árvores que estiver nesse jardim maravilhoso. E que estiver nessa praça tem duas árvores que dá vida e da morte, que vocês não podem comer uma delas, né? A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E Deus, naquele momento, ele proibiu o ser humano de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu, Deus não permitiu que eles tocassem. Deus não proibiu eles da árvore da vida. Ele não proibiu. A árvore da vida, irmãos,
estava lá no jardim, no meio da praça, no meio do jardim, né? Estava lá naquela praça. E só uma árvore que Deus permitiu que eles não tocassem, né? Ele falou que não toque na árvore, né? E nem coma do seu fruto. Esse era o único mandamento para não perder as suas bênçãos, para não perder a sua salvação naquela época, né? Não perder sua bênção, porque no dia que eles comerem daquele fruto, vocês morrerão. Deus falou, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Mas, irmãos, e hoje tem muitas pessoas que estão perdendo a sua oportunidade. Irmãos, nessa hora, Deus falou com eles, no dia que vocês comerem esse fruto, vocês morrerão. E nisso o diabo, irmãos, o diabo ele fica ao nosso redor procurando uma oportunidade. Quando Deus está vendo, quando o diabo está vendo que nós estamos próximos de receber uma bênção, ele vai usar alguém para você perder aquela bênção, para você não conseguir alcançar aquilo que você está pedindo a Deus, aquela bênção, aquela promessa que Deus te prometeu, aquilo que Deus está preparando para você. Ele vai fazer tudo para você perder. Ele vai usar alguém ou vai fazer você cair no pecado. E muitos caíram, como a Eva caiu. E chamou seu marido para cair, para ficar os dois juntos, né? Então ele falou que só uma árvore que Deus falou que não pode tocar e nem coma do seu fruto. E essa era o único mandamento para não perder a tua bênção e a salvação. Porque no dia que vocês comerem daquele fruto, daquela árvore, vocês morrerão. Irmãos, hoje tem muitas pessoas que estão perdendo as suas oportunidades, o seu futuro, né? De ser alguma coisa na vida, do seu futuro ser bem sucedido por fazer coisas erradas, fazer uma coisa simples errada, pegar uma coisa que não é dele, ou arrumar umas pessoas para ir lá assaltar, fazer coisas que não deve, não está satisfeito com o seu salário, vai fazer coisas erradas lá para querer perder a sua oportunidade de ser até o dono, pode ser até o dono dali de onde que ele está trabalhando, mas ele joga a oportunidade fora. O diabo faz a pessoa fazer isso, né? Então joga seu futuro fora por fazer coisas erradas, se achando que Deus não está vendo. Onde está totalmente enganado, porque Deus ele vê tudo, irmão, ele sabe de tudo, e nessa hora, só que as coisas erradas ele não aceita, Deus não vai aceitar, nunca aceitou e não vai aceitar e nunca aceitou, porque se ele aceitar a gente fazer as coisas erradas, ele vai dar uma grande oportunidade para o diabo, e o diabo quer isso, para se levantar. Então Deus nunca vai aceitar, a única coisa que ele não pode fazer é mentir. Deus pode fazer de tudo, mas a única coisa que ele não pode fazer é a mentira, porque se ele mentir, quem é o pai da mentira é o diabo. E se ele mentir, o diabo monta em cima de nós. É por isso, irmãos, que muitas pessoas perdem a sua oportunidade de crescer na vida por coisinhas simples, como Eva e Adão fizeram ali no Jardim do Éden, por causa de coisinhas simples que o inimigo fez, eles caíram, né? Na verdade, irmãos, a morte não está no fruto da árvore, não estava no fruto da árvore, não. Não estava no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. A morte estava na desobediência dos dois, né? Nas transgressões, aquele mandamento, o único era a única ordem que Deus deu para eles, né, para aquele casal, para eles não fazer, é não comer do fruto. Ele foi e comeu pela ordem de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Ele destruiu aquele casal. E essa desobediência, irmão, veio até no dia de hoje. Né? Veio até no dia de hoje, porque nesse mundo, o motivo dessas mortes que está acontecendo aí, que vem acontecendo no mundo em geral, é essa desobediência. Assim Deus está permitindo que aconteça isso para os que não obedecem. A palavra de Deus não obedece os pais, não obedece os padrastos, as madraças, não obedece os seus superiores, e Deus está permitindo, porque a desobediência é maldição.
ela nos traz a maldição. Então ela vem sempre destruindo a vida do ser humano, irmãos. Porque quando o ser humano pecou, né, e cometeu essa transgressão, Deus disse: nós não podemos deixar o ser humano mais dentro desse jardim. Por quê? Se deixar eles aqui, ele vai lançar a mão no fruto da árvore da vida e vai viver eternamente. Ele não podia viver eternamente mais porque pecou. Então, era para nós viver eternamente, mas por causa do pecado que o diabo lançou lá naquele casal, trouxe o pecado aqui para a terra. Eles foram expulsos e colocou o anjo lá na portaria para que eles não entrassem mais ali naquele jardim. Né? Como diz lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22, diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, então disse o Senhor Deus, eis que o homem, o ser humano, né, é como nós mesmos, ser humano como nós, sabemos o bem e o mal. Pois para que não estenda a tua mão direita, a tua mão, e tome também a árvore da vida, e coma, para viver eternamente. Então Deus expulsou ele de lá para que ele não comesse, né? Não comesse daquela árvore da vida para viver eternamente por causa do pecado. Eles não podiam mais ficar ali, né? Quer dizer, se desde o princípio a eternidade vinha da palavra de Deus, desde o princípio, só que havia uma condição para desfrutar da eternidade. Se o ser humano, irmão, se o ser humano obedecesse uma só ordem de Deus, que era só não comer, né, que não tocar naquela árvore, né, se ele obedecesse, que não era uma coisa tão difícil, era uma ordem simples que Deus deu, fácil, que era obedecer. Se eles obedecessem, nós estávamos numa vida de maravilha, irmãos. Nós estávamos vivendo bem sucedido aqui, mas por causa da desobediência que o inimigo usou a serpente para enganar os dois, né? O pecado veio aqui para a terra, se lascou, está se lascando, destruindo a vida do ser humano. Mas o povo fala que tudo, né? Fala tudo aqui, que tudo que é proibido é mais tudo que é proibido e é mais tentado é mais gostoso, né? Tudo que é escondido é mais gostoso, né? Então o diabo ele tentava para fazer aquilo que é errado, como a vontade, com a vontade da pessoa. A pessoa sente o prazer de fazer aquela coisa errada, né? Para pecar, alimentar Satanás, para ele ficar satisfeito, né? E cair no pecado. Como Satanás tentou lá ela, né? Então, o diabo ele tenta mais até ele vai tentando até conseguir. Ele fica ao nosso derredor procurando uma brecha, irmãos, para destruir 24 horas. Ele quer destruir, derrubar a pessoa, né? Com seta ou com algumas pessoas ao seu lado, que foi ali, o Satanás ele incorporou na cobra para enganar aquelas bênçãos que eles iam receber ali no jardim. E aqui também é a mesma coisa, o inimigo ele usa algumas pessoas para te enganar, para você perder as bênçãos que você está pedindo a Deus. Ele vai fazer você cair no pecado, né? Cai quem queira, né? Quem quiser cair, né? Como os olhos. Então, ele fez ali, né? O diabo, ele vai fazer como fez com a serpente. Com os olhos do primeiro casal, não ficaram naquele fruto que era proibido, né? E cometeram a transgressão, E Deus disse: vocês não podem ficar aqui mais. Vocês foram expulsos, vocês vão ser expulsos daqui porque vocês não podem ficar aqui. Porque se eles comerem do fruto da vida, vão ter vida eterna. E vocês não merecem mais vida eterna porque vocês me desobedeceram, vocês entraram no pecado. Então, a partir dessa data de transgressão, entrou a morte nesse mundo.
porque até então não existia morte, né? Não existia morte. Então eles perderam. Né? Então eles era para ter a salvação, viver eternamente, mas como eles caíram no erro, desobedeceu, então eles perderam a oportunidade de ter a vida eterna. Né? E foi por isso, irmão, que a humanidade vem morrendo. A humanidade vem morrendo até no dia de hoje. Né? Tudo começou pela primeira desobediência que hoje aqui nesse planeta está conseguindo, está tendo. Tudo começou na desobediência que está tendo hoje nesse planeta, né? Como o Antigo Testamento pecou e morreu, e hoje é a mesma coisa que como pecou, morreu, né? Pecou, morreu, hoje está sendo a mesma coisa. Se nós entrarmos no pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então pecou, morreu. E vem acontecendo isso, irmão, todos os dias pelo mundo. Todos os dias vem acontecendo pelo mundo, porque o salário do pecado é a morte, irmãos. E depois da morte vão para o Hades. Vão para o Hades ou para o paraíso esperar o juízo final. Vão para o Hades ou paraíso esperar o juízo final. Aí vai vir muitos vão se arrepender, muitos vai viver no arrependimento que vão ser tarde demais, porque teve a oportunidade aqui, irmãos, mas jogaram fora, né? Vai ser tarde demais. O jeito, mas não vai ter mais jeito, porque tiveram aqui, mas não quiseram, não se arrependeram. Depois dessa hora, não vai ter mais jeito, né? Não vai ter mais jeito. Vamos ler na carta de Hebreus, lá na carta de Hebreus, que no capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, né? Vendo depois disso o juízo final. Né, irmãos? Então, no Antigo Testamento, o ser humano vai morrer 2 vezes. No Antigo Testamento, o ser humano vai morrer 2 vezes. Uma morte nesta vida é por ser um transgressor, né? Que é um pecador, né? Um pecador. E Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Então haverá a segunda morte. A segunda morte está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, que diz o seguinte: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o trono do livro, se abriu o trono do livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro. E tudo que eles plantaram aqui na terra, eles colheram lá no trono. Irmãos, hoje tem muitas pessoas que estão fazendo muita maldade com o povo, matando, fazendo covardia, dando paulada nas mulheres. As mulheres que não querem viver com seu marido mais, porque não está dando certo, está apanhando demais. Aí separou, aí o marido não aceita, vai lá e dá paulada, bate na mulher, mata a mulher. Homem que mata essas matanças que está tendo aí, dessa covardia que o pessoal está fazendo, mas filhos matando pai matando os filhos, tudo isso está anotado no livro da vida, irmão. Depois vai ser cobrado, né? Tudo que nós fizemos aqui, tudo que nós plantamos aqui, nós vamos pagar 2 vezes. Pagamos aqui antes de morrer. E quando morremos, no juízo final, vão cobrar de novo, vão pagar de novo. Muitos vão para o Hades, vai queimar no inferno por causa das maldades que estão fazendo aqui, irmãos. Então, tudo que nós estamos fazendo de errado, contra a vontade de Deus, está escrito no livro da vida. Tudo, irmãos. Onde tudo que fazemos de ruim com o próximo está escrito nesse livro, onde vai ser tudo cobrado no juízo final. Essas maldades, essas matanças
matanças, essas covardias de casais, né, espancando, um espancando o outro, né, um espancando o marido espancando esposa, ou vice-versa, filhos que matam os pais, né, ou então até pais também podem estar matando filhos, né, seus pais ou matam o seu próximo, outras coisas que estão acontecendo, né, está tudo anotado no livro da vida para ser cobrado, e ali vai estar pronto, vai estar a prova que fala da palavra, vai estar a prova que fala na palavra de Deus, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa vai ser uma das provas. Os escolhidos pelos seus, os poucos são escolhidos pelos seus pecados que cometeram, e lá vai ser cobrado tudo, está anotado tudo lá. Então, essa palavra que muitos são chamados e poucos escolhidos, são escolhidos, né, por não estar cometendo, não estar com seu nome no livro da vida, porque cometeram muitas coisas erradas, está fazendo muitas coisas que não está agradando a Deus. Muitos vão se achar que é Deus que não está querendo mais a pessoa. Mas aonde que eles vão lembrar de tudo? Deus vai fazer ele lembrar de tudo que eles fizeram errado aqui na face da terra, tudo que ele plantou, e não se arrependeram. Então, Deus vai fazer ele lembrar de tudo. E Deus e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. E deram os mortos, o inferno deram os mortos maldosos, né? E a morte, irmãos, e o inferno foram lançados, a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo e enxofre. E aí vem a segunda morte. Isto é a promessa de Deus aos pecadores. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, irmãos. Aquele que não foi achado o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Você quer isso para você? Então se arrepende. Arrepende das coisas erradas que você fez, que você plantou, pede perdão a Deus e faz um compromisso com Deus. Entrega a sua vida para Jesus, para essas coisas maldosas que você fez, ser lançado no mar do esquecimento. Para você se arrepender e ser uma nova criatura, para Deus te dar o bom e do melhor. Irmãos, isso não é eu que estou inventando, isso é a própria palavra de Deus. Eu não gostaria de ver isso, não, porque vai ser muito triste quando você vê algumas pessoas que você conhece e ser queimado no fogo, enxofre, naquele fogo ardente, aquele fogo que nunca se apaga 24 horas, mas o povo mesmo que causou, eles mesmos que causaram isso, com a força do diabo, igual a serpente enganou Adão e Eva lá no jardim. Então eles mesmos causaram, porque talvez nós vamos ver muitos conhecidos, irmãos, ou parentes mais distantes de nós, né, caindo nesse lugar, ou até parentes que são mais distantes da sua pessoa. Você vai ver sofrendo lá naquele lugar, sofrendo lá, gritando, e você não vai poder fazer nada, porque você já fez aqui, chamou eles para ter um compromisso com Deus e eles desfizeram, não aceitaram. Por isso que eu falo, irmão, que isso está próximo de acontecer, porque as profecias estão acontecendo e o diabo está aproveitando e fazendo o que ele quer com muitas pessoas. Está levando muita gente, irmãos. Então, foi achado escrito no livro da vida, porque não está vivendo, se seu livro não foi achado escrito da vida, porque não está vivendo no segundo testamento de Deus, né? O segundo testamento, que é o segundo pacto, porque está vivendo debaixo do primeiro testamento, que não houve remissão nenhuma, E no segundo testamento houve Jesus Cristo, né? Na última noite de vida, ele pegou o cálice, ergueu
ao céu, deu graças e abençoou. E mandou que seus discípulos beberem, né? Todos eles beberem. E ele disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, para nós ser perdoados, irmãos, e para a remissão dos pecados. Agora, a remissão é como um devedor, por exemplo, né? Um devedor, por exemplo, que deve muito e não consegue pagar, não tem como pagar, né? Não tem como pagar a dívida que ele está devendo. Então, o credor chega a perto dele e oferece a remissão para ele dessa dívida que está dizendo: olha, eu sei que você está apertado, não tem condições de me pagar, eu graciosamente te ofereço perdão. De graça, graciosamente, de graça, irmãos. Te ofereço perdão, a remissão. Aí o devedor, ele vai te dizer: com certeza, muito obrigado, eu aceito esse perdão dessa dívida, porque eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho condições. Então eu aceito essa remissão. Muito obrigado. Então a sua dívida foi quitada. Foi quitada no Antigo Testamento, né? Foi quitada. E no Antigo Testamento não há remissão. No Novo Testamento, aliás. E no Antigo Testamento não houve remissão. E no Novo Testamento, sim, porque Jesus trouxe a remissão dos pecados, né? Ele distribuiu o sangue dele para o povo ter uma nova aliança com Jesus eternamente, para perdoar, né? Então a sua dívida foi quitada. E no Antigo Testamento não houve remissão, não houve remissão. Só no Novo Testamento que há remissão para nós sermos salvos, ser perdoado pelo erro que nós estamos cometendo, se nós arrependerem. Nós temos que arrepender do que nós estamos cometendo para nós ir para o reino de Deus, onde que Deus está preparando grandes bênçãos lá para nós, grandes coisas tem para nós lá no reino de Deus. Mas nós temos que fazer o quê? Arrepender daquilo que nós estamos fazendo que não é da vontade de Deus. Porque o diabo, irmãos, ele sabe das suas bênçãos que você está pedindo tanto a Deus. Ele sabe daquilo que você está pedindo tanto a Deus e Deus está preparando para você, está esperando a oportunidade de você entregar para Ele e ter um compromisso com Deus, né? Entregar para Ele, né? Talvez você já é um servo de Deus, mas está no pecado. Está no altar pregando, mas está fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Ou pode estar pegando aquelas meninas mais jovens, prostituindo, ou está roubando dentro da igreja. Deus não agrada disso não, irmãos. Tudo está anotado, está sendo anotado no caderno, que no juízo final tudo é cobrado. Deus está vendo tudo, Ele não pode aceitar isso não. Ele nunca vai aceitar isso porque é cobrado. Tudo é cobrado. Então nós temos que pedir perdão, pedir a Deus para que tenha misericórdia da gente, como Ele falou com aquela mulher que ia ser pedrejada. Vai e não peque mais. Isso é o nosso dever que nós temos que fazer para nós ser perdoado, para nós não ir queimar no Hades, para nós não ir para o inferno, para nós não deixar de ter a vida eterna. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês aqui agora e vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que Deus nos livre dessas armadilhas, em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos entrando na Tua presença, meu Deus. Senhor, todos nós somos falhos. Meu Pai, nos perdoa pelos erros cometidos. Pai, não nos deixe ir queimar no inferno, meu Pai. Não, meu Deus, porque a promessa do Senhor é que nós temos o livramento de não cair nessa armadilha diabólica desde quando nós se arrependemos, meu Pai. Então eu te peço, nos perdoa, meu Pai. Tem tantas pessoas por esse mundo, meu Deus, no erro, e pode ir queimar no Hades, meu Pai. Meu Deus, pelos erros cometidos que eles estão cometendo, meu Pai, eles podem se queimar no inferno, meu Pai. E quando se arrepender, eles podem, ainda há tempo de arrepender, pode ser
ainda há tempo, irmão, porque amanhã pode ser tarde demais, Senhor. Então, meu Deus, perdoa o teu povo, faça como eles enxergar as maldades, o erro, meu Pai. A tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus de misericórdias, meu Pai. A nossa vida, o nosso erro, meu Pai, está nos prejudicando, meu Deus. Então, o Senhor tem tanta misericórdia de nós, nos mostra, nos dá visão de águia, Pai, e nos perdoa. Em nome de Jesus, não deixa nós cair nessa armadilha mais, não, Pai. Nos perdoa pelas coisas erradas que nós estamos fazendo e faça como nós enxergar para que nós não caímos nessa armadilha do diabo mais, Pai. Em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, eu peço que todos esses que estão me ouvindo aqui no YouTube, que seja abençoado, Pai, protegido, não só eu, mas toda a família, Pai. Cuida da família, meu Deus amado, que está sofrendo, meu Pai. Principalmente esse que morreu com essa família que o filho, que o marido morreu com um tiro do gari, Pai. Protege aquela família, meu Deus, para que ele seja abençoado, protegido, guardado, meu Pai. Livra aquele povo das armadilhas diabólicas, meu Pai. Dá força para eles, meu Pai. Suspende a vida da mãe, da esposa, para superar essa dor, meu Pai. A dor da perca do marido, a filha, meu Pai. Como é que os meninos vão ficar, meu Deus amado? Dá força para eles, meu Pai, para que eles não continuem tendo essa dor que eles estão sentindo, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu te peço, Senhor, abençoa todos, meu Pai, não só eles, mas todos que me ouvirem aqui no YouTube, que ouvir essa mensagem, que o Senhor protege, dá força e guarda pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus, e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado a vocês aí no YouTube que me acompanham, né? Vocês que ouviram essa mensagem, irmãos, divulguem com essa mensagem para outros lugares, mande elas para outros lugares para que o povo ouve, né? Para alertar esse povo que está tanta gente sofrendo, o inimigo está fazendo muita maldade com o povo, irmãos, e muitos estão caindo na armadilha, né? Então eu te peço que você divulga, manda essa mensagem para seus amigos, seus colegas, seus pais, né? Para que eles fiquem alertos nesse mundo, porque o mundo está sendo destruído cada vez mais com a permissão de Deus, irmãos. Amém? Que Deus abençoe vocês, viu? Tenham uma ótima semana, cheio de paz e alegria. A paz de Jesus.